Fala assim comigo: Deus é bom, em todo tempo Ele é bom. Amém? Em nome de Jesus, eu declaro o Senhor alargando as suas estacas, como a palavra de Deus diz, Ele te dando folga. Eu vejo realmente o Senhor, essa questão de folga é o inverso de aperto. E aqui eu não estou dizendo só de aperto financeiro não, irmão. Você pode estar apertado em várias áreas da sua vida. Você pode estar em aperto financeiramente, você pode estar em aperto emocionalmente, você pode estar em aperto fisicamente, mas eu declaro folga do Senhor. Uma folga, o Senhor te dando folga, alargando, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nessa noite nós vamos falar um pouquinho sobre a jornada da fé. Fala comigo, a jornada da fé. E nessa jornada da fé eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o poder da confissão. O poder de nós nos mantermos firmes na confissão, nos mantermos firmes naquele que nos chamou, para que toda a boa obra do Senhor venha a ser completa na minha vida e também venha a ser completa na sua vida. E por que eu digo uma jornada? Porque a nossa vida com Deus, ela não é um tiro curto, não é algo que você não tem que prevalecer e persistir. Se fosse comparar com uma corrida, a sua vida com Deus, a sua vida espiritual é muito mais uma jornada do que uma corrida de 100 metros. A sua vida com Deus, a sua caminhada espiritual, ela precisa de persistência, ela precisa de perseverança. E nós vamos falar sobre o poder que você tem através da confissão da palavra, o poder que você tem através daquilo que sai da sua boca. Provérbios capítulo 18 diz que morte e vida estão no poder da língua, e aquele que as guarda comerá do seu fruto. Irmão, morte e vida significa que você vai viver e vai comer daquilo que sai da sua boca. Tem um programa na TV que já não é novo, mas fala assim: você é aquilo que você come. Quem já ouviu falar nesse programa? Você é aquilo que você come. E aí tem aquelas pessoas que vivem de hambúrguer, né? Vivem de pizza e se tornam um McDonald's ambulante. Eu quero dizer para vocês que você é aquilo que você diz. Você crê nisso, irmão? Que você pode viver aquilo que você diz. Você crê na palavra? Você acabou de falar que você pode, você é aquilo que a palavra diz que você é. Poder e morte estão no poder da língua. Existe um poder na confissão, existe um poder daquilo que sai da sua boca. E aquele que a bem utiliza, come do seu fruto. Então, em nome de Jesus, nós vamos aprender a falar direito. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 23. Se o pessoal da mídia puder, tem uma imagem aqui que nós vamos falar um pouquinho delas, irmãos. Está vendo esse monte aí? Sim ou não? Vocês estão aqui? Ó, tem esse monte. Repara nele. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Pode acender as luzes, pessoal, não tem problema não. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aqui tem um grande segredo. Qual o segredo? Aquele que prometeu. Se eu te prometer algo, não que eu seja um homem que eu não seja um homem de palavra, mas se eu te prometer algo, você pode duvidar. Eu sou homem, assim como você, somos seres humanos. Mas, quando nós tratamos de que quem prometeu foi Deus, irmãos, não tem por que se preocupar. Quem prometeu é Ele. Por isso que a Bíblia fala: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Não é um homem, não é um governo, não é um juiz. É o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso. Foi Ele que te fez a promessa. Na versão TPT diz assim: então agora, envolva o seu coração firmemente em torno da esperança que vive dentro de nós, sabendo que Deus sempre cumpre as suas promessas. Sabe, irmãos, você e eu temos que estar convictos de que Deus sempre vai cumprir as suas promessas. Sabe, não ter dúvida de que aquilo que Deus falou vai acontecer. Aquilo que Deus falou através da sua palavra, aquilo que Deus falou através dos seus profetas, aquilo que Deus falou através de homens e mulheres aqui na terra cheios do Espírito, tudo que Deus falou vai acontecer. E aí você pode falar: pastor, falando assim, até me emociona quando você fala assim. Eu até começo a acreditar. Mas a realidade é que quando nós começamos a enfrentar o mundo,
Quando nós começamos a enfrentar as coisas do mundo, nós começamos a fraquejar nessa fé. Nós começamos a duvidar se realmente Deus é poderoso para cumprir tudo aquilo que prometeu. E mesmo que você não fale, mas existe dúvida. Faz sentido? E quando nós falamos dessa nossa caminhada, de sermos firmes na confissão da nossa fé, confessando essa esperança nele, que Deus ele é fiel para cumprir, é exatamente porque vão aparecer situações que vão te fazer pensar o contrário, porque senão você não teria que manter firme a confissão da sua fé. Se você não tivesse que persistir nessa confissão, se você não tivesse que persistir e ser perseverante, é porque está tendo combate, está tendo algo naturalmente falando que não vai dar certo. Tem algo naturalmente dizendo que você não vai ter, você não vai conseguir e que você não vai chegar lá. Mas nessa noite eu digo pela fé, você vai ter o que Deus disse que você vai ter, você vai chegar onde Deus disse que você vai chegar. Sabe por quê? Porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Irmão, você crê que maior é aquele que está em você do que o que está no mundo. Então você fala assim: Deus, eu creio que aquele que é maior e está em mim é maior do que a escassez financeira. Deus, eu creio que aquele que é maior e está dentro de mim é maior do que esse diagnóstico de doença. Deus, eu creio que aquele que é maior e está dentro de mim é maior do que qualquer coisa que você possa falar agora. Ele é maior. E quando eu falo que Ele é o maior, é exatamente porque não é no meu poder, não é no seu poder, mas é no poder do Espírito que está dentro de você, e tem uma forma de você ativar esse poder. Fala comigo. Falando. Fala, eu vou falar o que a palavra diz. Irmãos, existe um poder na confissão. Existe um poder naquilo que você fala, e quando você fala, o mundo espiritual traz a realidade do céu aqui na terra. Porque quando você não fala e fica quieto, você vai viver a sua realidade. Pensa amanhã, segunda-feira, seu primeiro compromisso. Desculpa se eu te desanimei, se eu te deixei triste. Pensa amanhã, segunda-feira, seu compromisso. Quem pensou no chefe aí? Ficou feliz? Ai, teve um irmão. Se você não falar, se você não confessar aquilo que está na palavra, a sua realidade vai ser o Bom Dia Brasil, da Globo. Essa vai ser a sua realidade. Vai ser os jornais, vai ser aquilo que o mundo está dizendo. Só que, irmão, você não vive pela fé no mundo, você vive pela fé em Cristo Jesus. Nas literaturas do Kenneth Hagin tem uma frase dele que diz assim: fé declara aquilo que está na palavra. Então, irmão, você vai começar a falar aquilo que está na palavra. Amém? Fé declara aquilo que está na palavra. Ter fé é idealizar as expectativas com esperança e trazê-las para a dimensão da realidade. É idealizar as expectativas com esperança e trazer para a dimensão da realidade. O que isso quer dizer? Esperança, de uma forma bem resumida, é você pensar positivo acerca do futuro. É você pensar coisas boas a seu respeito, a respeito daquilo que envolve a sua vida. Isso é esperança. Quando nós falamos de fé, não tem a ver com aquilo que você espera, tem a ver com aquilo que você está vivendo, porque o fé é agora. Então você idealizar com esperança, fala comigo, esperança. Sabe, você idealizar com esperança, você projetar, você imaginar, você pensar aquilo que Deus diz. Toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, onde não há sombra de variação. Meu irmão, tudo que é de bom, Deus pensa a seu respeito. Ah, mas pastor, você não sabe o que eu fiz ontem, você não sabe o que eu fiz hoje. É por isso que o sangue do Cordeiro está aqui, para te lavar e purificar de todo mal e pecado. Mas Deus tem bons pensamentos a seu respeito. E você gerar e projetar com esperança, e você começa a trazer para a realidade a qual você está vivendo hoje. Você chamar a existência, você começar a declarar, você começar a confessar aquilo que a palavra diz, aquilo que você projetou com esperança para que você viva hoje, para que você viva agora.
2 Coríntios capítulo 4, versículo 13 diz assim: tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei e por isso é que falei. Também nós cremos, por isso é que falamos. Irmão, crente fala. Fala comigo, crente fala. Crente fala, não tem que falar bobagem, não tem que falar mal dos outros, não tem que falar fofoca, não tem que falar mentira. É que às vezes a gente está esquecendo de falar aquilo que está na palavra. A gente está falando outras coisas. Mas, pelo espírito da fé que nós temos, nós cremos e por isso é que falamos. E não é porque você não está vendo as coisas que você está falando é que não estão acontecendo. E aí que está a chave. Aí que está a chave. Sabe, quando eu falo para vocês que a nossa caminhada espiritual, a nossa jornada espiritual, eu falo jornada porque não é uma coisa rápida. É algo que você vai ter que trabalhar. A nossa jornada espiritual, ela precisa da persistência. Porque eu já vi, muitas vezes a gente começar algo bem. Você tem um início bom. Mas mais importante do que você começar bem é você terminar bem. Mais importante do que você começar a fazer as coisas certas, é você continuar persistindo nas coisas certas, para que você chegue no lugar certo. E quando nós falamos de perseverar na confissão, de nós cremos e por isso é que falamos, é que muitas vezes nós não estamos vendo aquilo que nós estamos falando, e começamos a ter dúvida naquilo que falamos. Porque começa a ter dúvida, você começa a não ver aquilo que você está falando, e você começa a falar assim, peraí, eu acho que esse negócio de falar e acontecer, chamar a existência, eu acho que não é bem assim, acho que não funciona assim, porque começa a demorar. Se o pessoal da mídia puder colocar o outro slide. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, aquilo que você fala, é porque você crê, amém? Sim ou não? Aquilo que você fala é porque você crê. A fé é aquilo que os seus olhos não estão vendo, aquilo que você não está sentindo, mas você sabe que Deus falou, então se Deus falou, é verdade, você vai preferir ficar com aquilo que Deus falou do que aquilo que você está vendo, do que com aquilo que você está sentindo. A questão é que você começa a falar, e você começa a não ver as coisas acontecerem, e você começa a ter incredulidade naquilo que você está falando. Só que deixa eu contar um segredo que para mim foi revelador. Muitas vezes a sua mente, ela vai duvidar daquilo que você fala. E isso, às vezes, não tem nem como controlar. Porque você está falando algo, e a sua mente está dizendo, mas é mentira. Então você recebe um diagnóstico de uma doença, e aí você fala, pelas pisaduras de Jesus eu já fui sarado. Aí a sua mente fala assim, mas você está doente. Aí, mas pelas pisaduras de Jesus eu já fui sarado. Mas você tem um diagnóstico. A Bíblia fala que em Cristo Jesus todas as nossas necessidades são supridas, que Ele se fez pobre para que você seja rico. E aí a sua mente fala, mas eu estou devendo. Eu não tenho. Isso acontece comigo? Sim ou não? Isso é natural. Porque nós temos uma mente e uma mente que pensa. Só que a palavra de Deus diz lá em Marcos 11, a palavra diz assim que se você crer naquilo que você diz e não duvidar no seu coração, aquilo que você diz vai acontecer. Só que a Bíblia não relata, presta atenção no texto, aquilo que você diz e não duvidar aonde? Fala comigo, coração. Aquilo que você diz e não duvidar no coração, vai acontecer o que você diz. A questão é que a gente quer que a nossa mente não duvide. E aí você começa a querer convencer a sua mente de que aquilo que você crê é verdade. Deixa a sua mente para lá. Deixa a sua mente para lá. O que você não pode é duvidar no coração. Aí você fala assim, mas pastor, qual que é a diferença de duvidar no coração e duvidar na mente? Quando você para de falar. Quando você parar de falar, significa que a incredulidade chegou no seu coração. Ela não ficou só na sua mente. Quando você parar de falar, incredulidade desceu para o coração. Porque a Bíblia fala que a boca fala daquilo que está cheio do coração. Quando a sua boca parar de falar fé, é porque desceu incredulidade para o coração.
E aí não adianta você falar de vez em quando, não adianta você falar uma hora e não crer em outra hora, não adianta você falar que vai acontecer e na outra hora você buscar meios naturais para resolver aquilo que você está clamando para que Deus resolva. Irmão, fé é você crer, não duvidar no coração e crer que aquilo que você diz vai acontecer. Então, fé é falar, fala comigo, falar. Meu irmão, fé é falar. Fé é falar sem deixar que incredulidade chegue no seu coração. Mesmo que a sua mente venha te falar várias outras coisas ao contrário. Irmãos, eu posso falar para vocês que uma das coisas que eu mais tenho feito nos últimos meses é ignorar a minha mente. Posso dizer para vocês que uma coisa que eu tenho feito muito nesses últimos tempos é ignorar a minha mente. Só que a palavra de Deus também nos dá ferramentas para que você tenha a sua mente transformada, para que você seja renovado pela transformação da sua mente. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, você é um espírito, e o seu espírito, a partir do momento que você aceitou a Jesus, você está salvo. Você pode dar uma glória a Deus? Então você está salvo, seu espírito foi salvo, a sua alma está no processo de salvação, a sua mente, o seu processo cognitivo, ele tem que ser transformado através da palavra. A renovação da sua mente vai vir pela palavra, e aí você vai ter um espírito fortalecido no Senhor, e aí você vai estar cheio de fé, porque você vai estar cheio do Espírito, declarando a palavra, porque você está se alimentando da palavra, você está vivendo uma vida de oração, você está vivendo uma vida de devoção ao Senhor, e aí você vai começar a falar para as circunstâncias. Mesmo que a sua mente comece a duvidar, você fortalecido no Senhor, não vai permitir que essa dúvida desça para o coração. Então, irmãos, você tem que falar. E a segunda coisa que você tem que falar, a segunda coisa que você tem que fazer depois de falar, sabe o que é? Fala comigo, esperar. Esperar. E aí é um outro problema. Ninguém gosta de esperar nada. Hoje eu estava esperando a irmã Eliane, que ela veio junto comigo. Eu estava esperando, ela já estava ligando no WhatsApp. Ó. Brincadeiras, ela sempre está no horário, gente. Eu chego atrasado. Mas normalmente você não quer esperar ninguém. Quem gosta de ficar esperando outra pessoa? Ô, gente, vocês são muito tímidos. Ninguém, né? Ninguém gosta de ficar esperando os outros. Ninguém gosta de tomar canseira no restaurante. Ninguém gosta de tomar canseira esperando a esposa se arrumar. Ninguém gosta de tomar canseira esperando os filhos. O povo não gosta. Eu confesso que eu demoro para me arrumar também. Nessa área aí, o Bruno, ele sempre gosta do meu look. Não, pastor? Vou dar umas dicas para você. Irmão, você é crente? Sim ou não? Então fala assim comigo, eu vou começar a falar. E eu vou esperar. Gente, o esperar, ele faz parte da sua jornada de fé. Sabe, e a gente é essa geração fast food, geração miojo. Esses dias perguntaram para o Samuel, qual é o seu prato preferido? Ele falou, miojo. Eu falei, gente do céu. Miojo com requeijão. 5 minutos ali está pronto. E a gente acha e quer que as coisas no Senhor, que a sua vida espiritual seja assim, no estralar de dedos. Senhor, eu criei, por isso eu falei. Irmãos, se a sua fé tiver bala, você vai falar e vai acontecer de imediato. E se a sua fé tiver bala e não tiver de imediato, o que você vai fazer? Você vai esperar. Você vai ter que esperar. Você vai ter que sujeitar a sua alma ao teu espírito, para que a alegria do Senhor realmente no espírito dê forças para que você continue persistindo, para que você continue perseverando nessa jornada. Pode dar uma glória a Deus? Irmãos, mais importante do que ir rápido é chegar no lugar certo. Mais importante do que começar rápido é terminar bem. Como eu disse aqui,
Quantas pessoas, e você também, se você reparar, quem aqui tem um pouquinho de tempo na igreja, quem tem um pouquinho de caminhada no Senhor, quantas pessoas você viu que começou parecendo um cometa Harley, chegando na igreja, puff, sabe aquele fogo rápido? Fogo de palha? É melhor ser na lenha. Coloca uma lenha, aí você assopra, aí você bota outra lenha, abana, assopra, vai pegar fogo a noite toda. Agora a palha você vai colocar, vai fazer um chamusquinho e vai apagar. A sua fé não pode ser um fogo de palha. A sua fé não pode ser assim. Você tem que persistir na confissão daquilo que o Senhor disse a seu respeito. Amém? E exatamente por essa geração, por essa ansiedade da vida, nós não queremos esperar. E por não esperarmos, achamos e paramos no meio do caminho. E isso não faz parte da sua jornada com Deus. Isso faz parte daquilo que o mundo diz. Para que você busque outras alternativas, para que você busque outras coisas que só o Senhor pode fazer através da sua vida. Sabe, irmãos, Jesus, ele demorou 30 anos para começar seu ministério, que durou entre 2 anos e meio a 3 anos. Aí você pode falar assim, nossa, 30 anos para exercer realmente 3? Aí você pode falar assim, é pouco, acho que Jesus ele devia ter começado antes. Não, irmãos, Jesus foi eficiente. Jesus não demorou. Jesus foi eficiente. A questão não é quanto que está demorando. A questão é você estar alinhado à palavra, você estar alinhado à vontade do Senhor e se submeter à vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Abraão esperou cerca de 25 anos entre a promessa de ser pai de nações e o nascimento do seu filho da promessa, Isaque. Será que você está pronto para esperar 25 anos? Confessando, persistindo, declarando, vai acontecer, eu creio que se a palavra diz, então ela é verdade, que essa realidade que eu estou vivendo não é a verdade, o que é verdade é a palavra, e você continua falando, você continua crendo. Passa-se uma semana, passa-se um mês, passa-se um ano. Você vai continuar confessando? Você vai continuar falando? Você vai continuar crendo? Você vai continuar esperando? Abraão, que é conhecido como o pai da fé, irmãos, crer contra a esperança. Sabe, esperança é você pensar positivo acerca do futuro, você pensar coisas boas. Abraão creu exatamente contra aquilo que nem dava para pensar que era bom. E eu quero falar aqui para vocês 2 formas que nós devemos manter a nossa confissão sobre a vida de Abraão. Eu quero que você abra comigo em Romanos no capítulo 4, versículo 18, deixa aí aberto. 2 coisas que fazem parte da vida de todo crente. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, crente vai ter que começar a falar. Irmãos, nós vamos ter que começar a falar. Crente fala, amém? Romanos capítulo 4, versículo 18, diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e de idade avançada, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Eu quero falar aqui 2 formas de você trabalhar a sua confissão nessa sua jornada, nessa sua caminhada. Aí você fala assim, mas pastor, quando que essa jornada vai terminar? Porque eu estou cansado, já cansei. Meu filho, é só quando você for para a eternidade. Então é quando você morrer. Enquanto você estiver aqui nessa terra, o Espírito do Senhor vai te fortalecer para que você continue essa sua jornada, para que você continue mantendo a confissão da esperança no Senhor. E as 2 coisas que eu quero falar aqui vai te ajudar a manter a sua confissão, a manter o poder da palavra de Deus na sua boca. A primeira delas,
Eu coloquei assim: ter uma vida de glória a Deus. Sabe? Glória a Deus. Tem aquelas pessoas que você fala qualquer coisa, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, ter uma vida de glória a Deus. Eu quero começar a ter uma vida de glória a Deus, e você tem que começar a querer ter uma vida de glória a Deus. O que é glória a Deus? Irmãos, fé não é você glorificar a Deus, fé não é você dançar de alegria, fé não é você celebrar depois que você recebe. Fé é você glorificar a Deus. Fé é você dançar na presença do Senhor. Fé é você celebrar antes de acontecer. E essa chave, esse estilo de vida te fortalece. Fortalece a sua fé. Deixa a sua fé grande. Exatamente para que você persista nessa jornada. Olha o que o texto diz. Versículo 20. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Irmão, quando você dá glória a Deus, você tem a sua fé fortalecida. Quando você dá glória a Deus, quando você celebra. Eu demorei um tempo, eu entrei no Ministério Verbo da Vida, e eu nunca tinha frequentado nenhum Verbo da Vida. Então, nenhuma das outras igrejas, na verdade eu só pertencia a uma denominação, mas eu ministrava, já frequentava outras igrejas. Mas existe uma particularidade do nosso ministério. Qual é? É a carreira, irmão. Dá a carreira da alegria aqui, ó. Sim ou não? Sim ou não? Lá na sede, no Ministério Verbo da Vida, tem até a direção, tem a seta para onde você corre, para não ter colisão. Eu estou falando, é verdade, é ou não é? É que aqui a gente está correndo pouco. Me coloco nesse contexto. É ou não é? Estamos correndo pouco. E quando eu vi a seta batendo para um lado, eu falei, irmão, tem até guarda de trânsito ali para não ter colisão. Mas quando eu entrei no Ministério Verbo da Vida, eu sei que você vai ficar com vergonha de falar, mas eu já estou sarado e curado, eu vou confessar o meu pecado. E aí eu falei, que essa galera corre? Alguém fala alguma coisa e dá uma carreira. Irmãos, a fé não precisa esperar para celebrar. A carreira, essa corrida que o pessoal dá, é uma demonstração no físico daquilo que já está acontecendo no espírito. É uma demonstração no físico daquilo que você já recebeu no espírito, e você demonstra essa alegria no Senhor. Ah, mas pastor, tem que correr? Correr, pode pular, pode dançar, você pode ficar parado também, não tem problema. A questão é você manifestar essa alegria, e você manifestar essa celebração. Irmãos, eu corro de madrugada na minha sala, faço até barulho, a Renata sabe. Estou lá nas minhas orações, e eu falo, obrigado, Senhor, e eu começo a correr. Dá vergonha de correr? Dá uma vergonhazinha. Só que aí você está pensando em você. Você está pensando na sua reputação. Sim ou não? E aí você prende a alegria da manifestação do Espírito na sua vida, daquilo que está acontecendo no espiritual, para você trazer a realidade agora. Irmão, a alegria do Senhor, ela é a sua força ou não é? Ou ela é só na canção? Porque falar que a alegria do Senhor durante a canção, beleza, está todo mundo falando, você fala também. Mas você tem que falar a alegria do Senhor, é no dia a dia. A alegria do Senhor é a segunda-feira, é no seu trabalho, é na sua faculdade, é na sua casa, é diante dessas tribulações. A alegria do Senhor, ela é a sua força. Só que se você ficar esperando para celebrar, para glorificar a Deus, quando acontecer, Abraão ia ficar 25 anos calado. Sabe o que é você ficar 25 anos dando glória a Deus, sem ninguém ver nada? 2 velhinhos, dando glória a Deus, achando que vai engravidar. Gente, vocês estão achando que isso é normal? Não é normal, e você também não é normal, porque você é do Espírito. Desculpa se eu te ofendi, mas eu também não sou. Nós somos o povo da fé. Nós celebramos antes de ver. Nós damos glórias antes de acontecer. O pastor Janduí, ele já deu esse testemunho aqui, mas vou relembrar, porque
estou me lembrando dele agora, que o apóstolo Bud tinha um relógio que o pastor Janduí achava muito bonito e gostava daquele relógio, e o pastor Janduí estava nos seus momentos de oração, e Deus falou para ele que o apóstolo Bud ia dar aquele relógio para ele. E ele ficou tão feliz que ele falou que estava no gabinete dele lá em Campina Grande. Ele começou a correr, ele começou a dançar, e aí ele chorou, e ele celebrou, ele deu risada, ele deu glória a Deus. Ele falou que ficou ali algum tempo na presença do Senhor, celebrando. E passou algum tempo, exatamente não sei quanto tempo, o apóstolo Bud, Deus falou com ele: entrega o relógio para o pastor Janduí. E ele falou: não vou entregar não. Não vou entregar porque eu gosto do relógio, esse relógio é muito bom. E ele falou que ficou relutando com o Senhor, mas Deus venceu. E aí ele chegou ao pastor Janduí e falou assim: pastor, está aqui ó, o relógio que Deus mandou te dar. Ele falou que o pastor pegou o relógio, obrigado, pôs no pulso. O apóstolo Bud ficou até bravo, falou: mas como assim? Eu estou te dando esse relógio, eu achei que você ia cantar, pular, celebrar, dar glória a Deus. Ele falou: eu já fiz, faz uns meses já que eu já fiz isso. Já faz algum tempo que eu já fiz isso. Sabe, irmão, esse telefonema que você está esperando? Sabe, esse documento que não está saindo? Sabe essa situação na sua casa? Hoje é o dia. Hoje é a hora. E aí, quando você recebeu o telefonema, aquela pessoa do outro lado da linha fala assim: pastor Carlos, você não sabe, está aqui. Aí você fala assim: irmão, obrigado. Aí ele vai falar assim: mas espera aí, eu achei que você ia glorificar. Eu já fiz isso. Já fiz isso na presença do Senhor. Irmãos, é pelo Espírito. Se nós vivemos naturalmente, se nós vivemos com expectativas naturais, como diz a palavra de Deus lá em Paulo, nós seremos miseráveis. Porque a nossa esperança está em coisas terrenas e coisas naturais. A sua esperança tem que estar no Senhor. Ele quem te prometeu e Ele é fiel para cumprir. Abraão não se baseou no que os seus olhos naturais estavam vendo. Ele continuou crendo e dizendo. Ele continuou crendo e dizendo que ele estava plenamente convicto de que Deus era fiel para cumprir o que prometeu. Então a primeira coisa que você vai fazer para fortalecer a sua fé, fala comigo: glória a Deus. Você vai glorificar a Deus, irmãos. Você vai celebrar, você vai dançar. E se você quiser correr, você vai correr. Se você quiser chorar, você vai chorar. Mas você vai se alegrar no Espírito e chamar a existência, que é a segunda coisa que eu disse que fortalece a sua jornada espiritual com o Senhor. Chamar a existência aquilo que não existisse, como se já fosse. Chamar a existência aquilo que não existe. Aquilo que você naturalmente não está vendo, mas pelo Espírito você pode ver, você vai declarar e vai chamar na realidade hoje. Abra comigo, se você quiser abrir, Romanos capítulo 4, versículo 17. Eu vou citar aqui. Se o pessoal do louvor já puder subir. Vamos preparar aí uma canção de celebração, de festa e de alegria. Diz assim, Romanos capítulo 4, no versículo 17: perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Irmãos, existe um poder daquele que vivifica os mortos. E a Bíblia fala que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você e vivifica o seu corpo mortal. É através do poder desse Espírito que eu e você, nós podemos chamar à existência aquilo que ainda não existe. E você vai chamar o que a existência? Você vai chamar a existência a solução do seu monte, para que esse monte saia da sua vida, para que esse diagnóstico de doença seja revertido. Você vai chamar a existência, se for um recurso financeiro, você vai chamar a existência um recurso financeiro, para que toda escassez saia fora,
Porque, irmãos, você vai chamar à existência aquilo que está na palavra de Deus. Pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. A Bíblia fala que Jesus, ele se fez maldito, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Então não existe maldição que venha ficar na sua vida, não existe maldição que venha ficar na sua casa, não existe maldição que venha ficar sobre a sua família, porque você está no ungido que é Cristo. Você vai chamar à existência o suprimento necessário, porque a Bíblia fala que em Cristo Jesus todas as nossas necessidades são supridas. Onde não há falta de nada, o Senhor, Ele é seu pastor e nada lhe falta. Só que você vai ter que falar, você vai ter que crer e você vai ter que celebrar. E sabe o que vai acontecer durante a semana? Você vai ter que crer, você vai ter que confessar e você vai celebrar. E sabe o que vai acontecer na próxima semana? Você vai crer, você vai confessar e você vai celebrar. E daqui a um mês, você vai crer, você vai confessar e você vai celebrar. Até que você vai dar os seus testemunhos. Pode procurar aqui o pastor Janduí, o pastor Bruno, e falar assim: eu quero dar meu testemunho, eu quero dizer o que Deus está fazendo na minha vida. Eu quero falar, e aí você vai falar de novo. E depois que você falar, você vai crer, você vai confessar e você vai celebrar. Porque essa é a sua vida espiritual com o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Irmãos, essa é uma noite para que você glorifique ao Senhor. É uma noite para que você dê graças a Ele, que você glorifique a Ele, para que você engrandeça o nome dEle. Você celebre a vitória que você tem em Cristo. Você celebre a vitória, não através daquilo que você vê, mas você celebre através daquilo que você crê. E se você crê pelo Espírito da fé, fala comigo, eu falo. Fala, se eu creio, eu falo. Então, irmão, você vai falar. Então nós vamos celebrar e depois nós vamos orar por coisas específicas que o Senhor me direcionou. Mas vai ser depois que você celebrar. Amém, irmãos? Vamos adorar ao Senhor. Enquanto nós estamos adorando ao Senhor, a Bíblia fala que aquilo que nós oramos em concordância a respeito de qualquer coisa, o nosso Pai que está nos céus vai nos conceder. Aquilo que a gente ora em concordância, através do Espírito da fé, a respeito de qualquer coisa, fala comigo, qualquer coisa, o nosso Pai que está nos céus vai nos conceder. Então, eu gostaria que nesse momento você se juntasse com alguém. Se você estiver com o seu cônjuge, se você estiver com algum conhecido ou não, mas a ideia é que ninguém fique sozinho, porque você vai orar em concordância a respeito dessa situação. Eu não sei o que você precisa, o que você precisa dizer, mas eu sei que aquilo que você disser e não duvidar e crer no coração, aquilo que você disser vai acontecer. E aquilo que você ora em concordância, o nosso Pai que está nos céus vai nos conceder. Então neste momento, irmão, vamos entrar em oração. Você vai entrar em oração e você vai colocar essa situação diante do Senhor. E as coisas que estão nas regiões celestiais vão se tornar realidade aqui na terra, em nome de Jesus.